Olá, seja bem-vindo novamente a mais um programa Palavra da Cruz, uma produção da Igreja Batista de Constantinópolis, programa de exposição bíblica, e vimos ao longo dessa semana uma porção do primeiro capítulo de Tiago, uma carta que fala sobre provações, uma carta que encoraja os cristãos a permanecerem fiéis em meio a tantas lutas. Nós vimos no episódio passado que existe uma diferença entre provação e tentação. Provação é dada por Deus para que nós sejamos, logicamente, aprovados, mas a tentação ela vem do nosso próprio coração mau e pecaminoso e precisamos estar alertas diante de tudo isso para que não tornemos uma prova que vem de Deus um pecado tão grave em nossa vida. E justamente por isso nós devemos pedir do Senhor sabedoria para enfrentar todas estas dificuldades. Mas alguém ainda assim poderia dizer que o Senhor poderia colocar um pecado diante de alguém para que alguém caísse, para que alguém então desabasse da fé, mas isso não faz nenhum sentido quando nós lemos a Escritura e percebemos, não apenas em Tiago, mas percebemos ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a bondade do Senhor, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado para com o seu povo. E do versículo 16 ao versículo 18, o último trecho que nós iremos tratar, nós aprendemos que tudo o que é bom vem de Deus. Nós vimos no último episódio que o Senhor, Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta a ninguém. Deus não é o autor do mal, como muitos às vezes afirmam, ele não é o autor. Tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. E o texto começa nos dizendo assim: meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há variação, não há mudança, melhor dizendo, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Interessante como esse trecho começa: meus irmãos, não vos enganeis. Certamente alguém poderia dizer: mas esta situação ocorreu, foi Deus quem colocou para que eu pecasse. Todo este ambiente, esta perseguição, foi colocada por Deus para que eu pecasse. Lembremos que o contexto desta carta é um contexto de perseguição. A igreja do Senhor sempre foi perseguida. E talvez alguns desavisados poderiam até dizer: olha, estas situações todas que têm ocorrido, foi o Senhor quem colocou para que nós pecássemos. E Tiago adverte aquela igreja dizendo: meus irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O versículo 17 nos ensina duas coisas. Nos ensina primeiramente que o Senhor Deus ele é bom, que ele é perfeito, que ele zela pela sua criação. A Bíblia diz: todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, uma expressão referente ao Senhor. Talvez a palavra luzes aqui se refira ao sol, às estrelas, aquele que criou, o Criador do universo. Todo dom perfeito vem dele, em quem não há mudança nem sombra de variação. A segunda coisa que aprendemos é que Deus é imutável. Ele não muda, ele permanece sendo o mesmo Deus. Interessante a forma como Tiago mostra, como ele escreve, porque diz: em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu lembro quando eu era mais jovem, estava na escola, nós fizemos uma vez um relógio de sol, colocamos uma peça de madeira, colocamos ali diante do sol e conforme o sol ia se movendo, aquela peça continuava imóvel, mas a sombra ela ia então movendo-se. O que Tiago mostra aqui é que não há esta sombra de mudança em relação ao Senhor. Ele não muda o seu caráter cedendo às pressões e às tensões. Ele permanece sendo exatamente o mesmo Deus que é bom, que é amoroso, que é gracioso, que é misericordioso. Seria incoerente para alguém dizer:
olha, esta situação eu tenho vivido, eu pequei e foi Deus quem colocou para que eu pecasse. Não faz nenhum sentido quando nós olhamos então a palavra de Deus, porque o verso 18 ainda nos diz: segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de sua criatura. Nós somos apresentados aqui no versículo 18 a este gerou pela palavra da verdade. Uma lembrança de que tanto as pessoas mais humildes quanto as pessoas mais ricas desta igreja a qual Tiago escreve, que estavam passando por perseguições, passando por sofrimentos entre eles, um oprimindo o outro, sendo oprimidos por fora. A lembrança é que eles foram gerados pela palavra da verdade. O Senhor os gerou através da palavra da verdade, através do Evangelho. O Senhor Deus os salvou e Ele fez isso por graça, Ele fez isso por misericórdia, não por mérito que aqueles dois grupos ou outros grupos tivessem. Mas veja que o ponto que Tiago apresenta aqui é que, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Aqui nos traz a lembrança as primícias. Nas versões mais antigas da palavra de Deus, trazia exatamente esta palavra, primícias. E o que eram estas primícias? Eram a melhor parte. Então veja, se o Senhor nos fez, se o Senhor nos criou, se o Senhor nos salvou, se nós somos como os primeiros frutos da sua criatura, a melhor amostra da sua criação, segundo Gênesis, quando o Senhor criou o homem e viu que tudo era muito bom. Se nós somos a melhor parte da criação, se fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e fomos por Ele salvos, se Jesus Cristo nos salvou e nos deu uma nova vida, uma vida eterna e agora uma vida de comunhão com o Senhor, qual seria o motivo, a razão para que o Senhor nos colocasse diante de situações que nos levariam a pecar? Qual seria a razão de nós pensarmos que seria Deus nos tentando? Nós já vimos no último episódio que Deus não tenta ninguém, que Ele não faz o mal a ninguém. Então veja o que Tiago argumenta neste versículo 16 a versículo 18. Ele está concluindo o seu pensamento quando ele diz que o Senhor não tenta ninguém, mas lembrar de que toda coisa boa, que toda bondade, que toda boa dádiva vem do alto, que todo dom perfeito vem do alto e que se nós somos amados por Deus, se Deus nos quer bem, não faz sentido nós acharmos que esta tentação é colocada, que esta prova é colocada para que nós caiamos. Nós já vimos, meus irmãos, no primeiro episódio desta série, nós vimos que as provações elas sobrevêm a nós para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos amadurecidos, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós devemos nos alegrar nessas provações. Nós devemos também pedir do Senhor sabedoria para enfrentarmos estas dificuldades e nós devemos lembrar agora que o Senhor sempre deseja o nosso bem. O que Tiago apresenta nessa primeira parte do capítulo 1, porque do versículo 19 a 27 ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus, mas nessa primeira parte em que ele trata sobre a alegria no sofrimento, a alegria nas provações, nós podemos aprender aqui tantas coisas. Aprender que nós precisamos nos alegrar em meio às provações. Aprender que para enfrentar estas provações, nós precisamos ter sabedoria e devemos pedir de Deus sabedoria que nos dará com generosidade, que nos dará sem nos criticar. Devemos também levar em consideração que as situações em que nós vivemos, elas estão acontecendo, situações de prova, de tribulação, elas estão acontecendo para o nosso bem e não para o nosso mal, porque o Senhor não quer o mal àqueles, como diz no verso 18, aqueles que são os primeiros frutos de suas criaturas. Nós podemos então concluir e pensar que este trecho de Tiago nos leva à conclusão, finalmente à conclusão, de que as tribulações existem na vida do cristão, que as provas existem e que elas vão continuar acontecendo até o momento em que nós partirmos para estarmos com Ele ou Ele vir nos buscar. Devemos lembrar também que para enfrentar essas dificuldades, nós precisamos pedir do Senhor sabedoria e também lembrar
que o Senhor jamais irá determinar para nós o nosso mal, mas Ele quer, na verdade, o nosso bem. A minha oração é que estas palavras que lemos, que a palavra de Deus que lemos ao longo desta semana, meditando em Tiago, pensando sobre a alegria nas provações, possa ter abençoado a sua vida. E lembre-se, o Senhor sempre amará os seus. O Senhor sempre cuidará dos seus. Não importa as dificuldades, não importam as dificuldades, não importam as lutas e as tribulações, saibam que Deus age sempre para o nosso bem, para o nosso bem-estar. E é claro que se há dificuldades, precisamos orar a Deus, pedindo sabedoria, precisamos discernir entre o bem e o mal, precisamos tomar cuidado para não cairmos em tentação em meio às provas, e se cairmos, lembrarmos que não foi o Senhor que nos fez pecar, mas fomos nós mesmos que não vigiamos, que não oramos, que não prestamos atenção e que acabamos então por cair. Mas lembrar sempre que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Alegre-se nas provações, porque é nas provações que nós somos aperfeiçoados. E que Deus nos ajude a continuar assim e a manter assim sempre o nosso pensamento em obediência ao Senhor e aprendendo cada vez mais dele. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.